Olá, gente, estamos de volta, né? Sejam bem-vindos mais uma vez, né? Espero que vocês estejam gostando dos materiais e iremos continuar. Eu sei que a situação não é fácil, não tem sido fácil para ninguém, tá? Mas nesse momento, o que pudermos fazer para facilitar e para trazer um, uma melhor aproximação a vocês, estaremos fazendo, tá? Agradeço por vocês terem chegado até aqui e vamos ao vídeo de hoje, tá? Vale lembrar que esse vídeo é direcionado para os alunos do primeiro período, tá? Onde temos uma revisão de matemática básica, tá? Com o intuito de ter um melhor desempenho nas disciplinas mais específicas do curso, tá bom? Só reforçando, o material ele está disponível no SIGA A, da apostila que a gente está trabalhando, e conforme prometido na aula passada, na aula de hoje a gente vai falar sobre divisão proporcional e porcentagem, certo? Então, sem muita enrolação, vamos ver o conteúdo. Bom, então, vamos falar inicialmente de divisão diretamente proporcional, né? No caso, quando você tem um conjunto de números aleatórios, que aí no caso do material está representado por A, B, C, D, enfim, que sejam números naturais ou que representem alguma grandeza x, então podemos dividir x em partes proporcionais a esses números, tá? Que são diretamente proporcionais aos números originais. Então, qual é a ideia que a gente tem? Imagina a seguinte situação: você tem um determinado valor e aí você quer dividir isso de maneira proporcional a alguns números. Por exemplo, então você tem, sei lá, 360 e você quer dividir isso de maneira proporcional a 2, 3 e 5, por exemplo. Então, você vai fazer a divisão desses 360 seguindo essa proporcionalidade que foi mencionada agora há pouco, tá certo? Seguindo a regrinha. E como que a gente chega no resultado? Mas antes, é importante a gente falar um pouco da aplicação desse conteúdo, né? Por exemplo, quando uma sociedade entre algumas pessoas elas são firmadas, por exemplo, para a formação de uma empresa, de repente a pessoa entra com capitais, né? Os sócios eles entram com capitais diferentes, a empresa se desenvolve, a empresa cresce e depois essa sociedade vai ser desfeita, né? Consequentemente, os sócios que entraram com um percentual, com um valor maior, ele vai ter maior participação na venda, também vai ter maior participação no lucro. Então, essa divisão proporcional serve para manter aquilo que foi criado inicialmente numa sociedade, como eu mencionei. Tá? Mas na prática, matematicamente, como é que a gente resolve esse problema? Eu vou dar inicialmente um exemplo bem simples. Tá? Um exemplo bem simples. É no caso, divida 100 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Então, eu quero dividir esse total de 100 em partes proporcionais a 2, 3 e 5. Tá? Então, para isso, vamos fazer no quadro o procedimento. Então, gente, aqui no quadro a gente já tem os dados, né? No caso, quero dividir 100 em partes diretamente proporcional a 2, 3 e 5. O que significa? Significa dizer que existe um número A que dividido por 2 é igual a um número B que dividido por 3 é igual a um número C que dividido por 5 dá o mesmo resultado, ou seja, dá a mesma constante. Então, isso significa dizer que esses números são diretamente proporcionais, conforme a gente viu na aula anterior.
Agora, uma segunda informação é a seguinte. Se eu somar o A mais o B mais o C, ou seja, os três valores que eu estou querendo encontrar, eu vou encontrar como resultado 100. Porque eu não estou querendo dividir o 100 nessas três partes, então se eu somar os três resultados, aí a gente vai ter o total, que é 100. Nesse caso, perceba que a primeira razão ela vai dar que o valor de A é igual a 2K. Como é que você fez isso, professor? Eu simplesmente peguei o 2 e multipliquei o K. 2 vezes K, 2K. Da mesma maneira, o B vai ser igual a 3K, ou seja, 3 vezes K. É importante você notar que aqui a gente tem três igualdades, né? Mas eu posso fazer uma igualdade por vez, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo a igualdade A sobre 2 igual a K. Da mesma maneira, B sobre 3 igual a K. E assim sucessivamente, tá bom? Aí o último caso é que a gente tem que o C é 5K. Aí agora o que eu devo fazer? Eu devo substituir esses valores, tudo em função de K, na segunda equação. E aí, substituindo, a gente vai ter 2K mais 3K mais 5K. E o resultado tem que dar 100. Substituir os valores. Ó. A, 2K, B, 3K, C, 5K. Somando tudo, dá 10K. E a gente repete o 100. Para finalizar, a gente tem que o valor de K é 100 por 10. K é igual a 10. Significa dizer que essa é a constante de proporcionalidade que eu estou procurando. Logo, eu já consigo definir quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de C. Ou seja, se eu substituir no lugar do K o 10, vai ficar 2 vezes 10, que dá 20. Então, eu já tenho aqui que o A é igual a 20, ou seja, 2 vezes 10. O B é 3 vezes 10. E o C é 5 vezes 10. Ou seja, eu acabei de dividir 100 em partes diretamente proporcional a 2, 3 e 5, que seria 20, 30 e 50. Tá? Então vamos ao segundo caso. Então veja o seguinte, nesse caso aqui é a mesma situação, só que a gente vai fazer a proporcionalidade inversa. E aí, consequentemente, a montagem do problema ela muda um pouco, né? Ela vai se tornar, ao invés de fazer a proporção direta, eu faço a proporção inversa. Tá? Vamos ver um exemplo, como é que a gente deve proceder para fazer essa proporcionalidade. Tá vendo aqui? Ó, tem tudo, a gente está usando valores algébricos, mas é importante a gente explicar de maneira mais objetiva com números. Né? Então, eu coloquei aqui um exemplo. Divida 31 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5. Então, vamos para o quadro e ver como a gente deve proceder. Nesse caso, eu estou querendo fazer uma divisão inversa, tá? Proporcionalmente inversa. Vamos pensar numa aplicação. Por exemplo, imagina que um grande empresário, um cara bem rico, ele quer deixar a sua fortuna inversamente proporcional à idade dos seus filhos, tomando como um parâmetro o seguinte raciocínio, que o filho mais novo ele vai necessitar de mais recursos do que o filho mais velho, por já ter vivido um pouco mais. Então, ele, antes de
morrer, por exemplo, ele deixa como testamento a divisão inversamente proporcional dos seus ganhos, né? Claro que a gente está só representando, fazendo uma representatividade hipotética. Para quê? Para que você entenda o que significa divisão inversamente proporcional. Significa dizer o quê? Ele vai ter o menor valor, ele vai ter a maior participação. E ao contrário, da mesma maneira, o maior valor vai ter a menor participação, tá? Então, isso é uma divisão inversamente proporcional, ok? Mas vamos para o quadro e ver como é que fica esse exemplo fazendo as continhas. Então, gente, aqui já no quadro a gente tem que iremos dividir 31 inversamente proporcional a 2, 3 e 5. Então, como é inversamente proporcional, significa que existe um valor que multiplicado por 2 é igual a um segundo valor, b, multiplicado por 3, que também é igual a um terceiro valor, c, multiplicado por 5, todos eles resultam na mesma constante de proporcionalidade, ou seja, a multiplicação dos 3 dá a mesma constante, tá? Lembrando que na questão anterior a gente estava dividindo porque era uma divisão diretamente proporcional, no caso. Aqui é uma divisão inversamente proporcional, a gente multiplica, tá bom? Então, a segunda equação a gente tem que é A mais B mais C, a soma desses três valores desconhecidos tem que dar 31, ok? E aí a gente vai fazer da mesma maneira que na questão anterior, ou seja, igualdade, como a gente tem 3, a gente vai fazer a primeira igualdade. Esse número que está multiplicando, a gente pode passar dividindo o K, então vai ficar A igual a K sobre 2. Da mesma maneira, a gente tem a segunda igualdade, ou seja, B é igual, o 3 passa dividindo K, ou seja, K sobre 3. E, finalmente, a última igualdade, a gente pega o 5, passa dividindo, e a gente fica com C igual a K dividido por 5. Logo, nosso objetivo é encontrar o K. Encontrando o K, eu encontro os valores que são inversamente proporcionais a 2, 3 e 5 e que dividiu 31, né? Então, é só agora a gente proceder como anteriormente, substituindo esses valores na segunda equação. K sobre 2 é o valor de A, ó, mais K sobre 3, que é o valor de B, mais K sobre 5, que é o valor de C, né? Aqui. E eu tenho 31 como igualdade. Tirando o MMC para somar essas frações, a gente tem que o MMC é 30. E aí é só proceder fazendo a regrinha que a gente aprendeu nas aulas anteriores, né? Ou seja, 30 dividido por 2 dá 15, vezes K, 15K. 30 dividido por 3 dá 10, vezes K, 10K. E por fim, 30 dividido por 5 dá 6, vezes K, 6K. Somando esses três valores, a gente vai ter 15 mais 10, 25, mais 6, 31. Então, a gente vai ficar, vamos continuar aqui nessa partezinha aqui. Então, a gente vai ficar com K, 31K, sobre 30, igual a 31. Aí a gente pode fazer produto do meio pelos extremos. 31K, porque aqui tem 1, né, gente?
é igual, a gente multiplica, vamos ver lá na nossa calculadorinha para fazer bem rapidinho, a gente multiplica 31 vezes 30, dá 930. Bem prensadinha ali, mas dá para ver, né? E aí, a gente tem que o K é igual a 930 sobre 31, ou seja, o K é 30. Okay? Então, eu acabei de encontrar a constante. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir essa constante nos valores de cada uma das incógnitas. Eu vou até colocar aqui nesse cantinho. Então, no caso, o A vai ser 30, que é o K, sobre 2, ou seja, o A é 15. O B vai ser 30 sobre 3, então o A é 15. E o B é 30 sobre 3, ou seja, o B é 10. E por fim, o C é 30 sobre 5. Ou seja, o C é igual a 6. Então, o que a gente acabou de fazer foi dividir 31 de maneira inversamente proporcional a 2, 3 e 5. E os valores encontrados foram 15, 10 e 6. Perceba que se a gente somar os três valores, o resultado dá exatamente 31. Tá, pessoal? Então é isso, pessoal. Então, só recapitulando. Para fazer a divisão diretamente proporcional, a gente deve fazer a proporção direta, descobrir a constante de proporcionalidade e depois substituir esses valores, né, na segunda equação. E aí, consequentemente, depois de descobrir na segunda equação, a gente só substitui novamente e encontra cada um dos valores. Já na inversamente proporcional, como o nome já diz, você vai fazer a proporção inversa. Ou seja, ao invés de dividir, você deve multiplicar a incógnita pela proporcionalidade que você deseja. Ok? Então, vamos agora ver o nosso próximo tópico da aula de hoje. Então, nosso tópico, né? Nosso próximo tópico é porcentagem. Tá? E aí tem um textozinho aqui básico que diz o seguinte: ao pensarmos em porcentagem, podemos entender de maneira simplificada este termo como sendo um termo que relaciona uma quantidade de partes de um todo. Isto quer dizer que se fizermos uma compra e recebermos um desconto de 25% para pagamento à vista, significa que iremos pagar apenas 75 das 100 partes possíveis, ou seja, das 100 partes que era o produto, né? Então, a gente dividiu praticamente em 100 partes iguais, e aí por isso que o nome é porcentagem. Em geral, podemos resolver facilmente, né, problemas simples de porcentagem utilizando a regra de 3 simples, que já estudamos na aula passada, né? Para isto, basta colocar 100% correspondente ao total considerado. Para entender melhor, vamos analisar um exemplo, né? Então, vamos para o quadro para a gente ver alguns exemplos. Eu vou até colocar dois, bem complicadozinho para a gente aí ver esses exemplos, tá bom? Vamos para o quadro. Então, gente, está aqui no quadro, né, já os valores e vamos resolver. Perceba que a gente pode fazer a porcentagem seguindo a regra de 3 simples, como eu mencionei no texto. Ou seja, 100% equivale a 1.500. Eu quero saber quanto é 12%.
E aí essa regra de 3 simples, ela sempre será diretamente proporcional. E aí você não precisa nem se preocupar em montar a proporção, porque basta você multiplicar meio pelos extremos. 100 vezes x, 100x, e 1.500 vezes 12, vamos até utilizar a nossa calculadora, né? Então, eu vou fazer 1.500, apesar de que vocês não podem utilizar a calculadora na prova, mas só para a gente agilizar aqui o vídeo. 1.500 vezes 12, 1.800. Ou melhor, 18.000. Aí, no caso, é só passar o 100 dividindo. A gente tem que x é igual a 18.000 dividido por 100, né? 18.000 dividido por 100, 180. E aqui é só cortar, né? Ok? Então, essa maneira de a gente fazer usando a regra de 3. Vamos fazer o exemplo 2 da mesma forma. Ou seja, 100% equivale a 6.000. Eu quero descobrir quanto equivale a 1,5%. A gente coloca x. Mais uma vez, é diretamente proporcional, não preciso me preocupar. Ou seja, 100x é igual, vamos fazer aqui na calculadora, 6.000 vezes 1,5. 9.000. E aí é só pegar agora e passar x. Deixa eu colocar aqui para cima. X é igual a 9.000 dividido por 100. X, cortando zeros, x é 90. Tá bom, pessoal? Bom, gente, então, essas questões a gente resolveu utilizando a regra de 3. Poderíamos ter feito de outra forma? Sim, poderíamos, que é o que vamos ver agora na sequência. Como é que a gente pode resolver essa questão utilizando um método mais simples, mais direto, mais objetivo, tá? Mas antes, vamos dar uma olhada numa definição importante. A gente pode fazer esse mesmo cálculo, pessoal. Podemos fazer esse mesmo cálculo, só que agora utilizando o que a gente conhece como taxa unitária, tá? A gente pode calcular, podemos calcular multiplicando o valor desejado, né, pela taxa I. E como é que eu encontro essa taxa unitária? Basta eu pegar a taxa percentual e dividir por 100. E aí eu pego só esse valor e multiplico, tá? Em outras palavras e de maneira mais direta, quando você divide por 100, não basta deslocar a vírgula, então você desloca a vírgula 2 vezes e você já tem a taxa unitária. Tá? Vamos para o quadro para ver como que a gente pode resolver as mesmas questões, só que utilizando a taxa unitária ao invés de utilizar a regra de 3. Então, a taxa unitária de 12 é 0,12. Por quê? Porque eu tenho a vírgula sempre no final do número inteiro. Então, deslocando a vírgula 2 vezes, dá 0,12. Então, se eu quero saber 12% de 1.500, então é só pegar essa taxa unitária e multiplicar por 1.500. E aí eu já encontro direto, vamos ver na nossa calculadora, eu já encontro direto o valor desejado, ou seja, 0,12 vezes 1.500, 180. Da mesma maneira, o segundo exemplo. Se eu deslocar a vírgula 2 vezes, vai ficar 0,015. Desloquei uma vez, mais uma vez vai ficar um espaço vazio aqui na casa, né, do primeiro décimo.
E aí eu pego e multiplico 0,015, multiplico por 6.000. E aí eu já encontro, de maneira objetiva e direta, vezes 6.000, eu já encontro os 90 procurados. Tá? Então, essa é uma maneira da gente fazer a porcentagem mais direta. Tá ok? É usando a taxa. Bom, então essa é a maneira da gente resolver, né, a porcentagem utilizando a taxa unitária. Ok? Para a gente finalizar, vamos ver um exemplo, uma aplicação de porcentagem, né, que existe aí, para que a gente não fique só nesse país aí da fantasia, né? Vamos ver um exemplo. Então tá aqui mais um exemplo. Ó. É claro que os valores eles não são necessariamente sempre esse percentual, mas é uma aplicação que acontece com todo proprietário de veículo, né, num país. Então eu tenho o seguinte: no mês de fevereiro, todos os proprietários de veículo devem pagar o IPVA. Este tributo corresponde a 2,5% do valor do veículo indicado na tabela FIPE, que é a federação que estipula aí, faz um levantamento dos valores dos veículos. Se o valor de um carro indicado na tabela FIPE é de 45.000, qual será o valor do IPVA a ser pago, né? Então, eu já sei o valor do carro, que corresponde aos 100%, e aí eu vou buscar os 2,5%, tá? Então, vamos para o quadro para a gente finalizar a aula de hoje, tá? Então, aqui no quadro, gente, a gente já tem o valor e basicamente o que a gente quer é calcular 2,5 de 45.000, tá? Eu vou utilizar a regra do valor da taxa unitária, dividindo aqui por 100 vai dar 0,025, e eu multiplico esse valor por 45.000. Simples assim. E aí eu já tenho o valor do IPVA, né, para esse veículo. Então vamos ver aqui na calculadora rapidinho. 0,025, que é 2,5%, né, em taxa unitária, vezes 45.000. Resultado, R$1.125. Então, anualmente, se o preço do carro é de 45.000, o proprietário vai ter que pagar R$1.125. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essa aula foi basicamente a conclusão do nosso segundo capítulo da nossa apostila, tá? Provavelmente na próxima aula a gente veja mais alguns exemplos. Podemos fazer uma aula de exercícios, tá? Abordando esses conteúdos que foram vistos até agora, no capítulo 2. E espero que vocês estejam bem, tá? Sei que não está fácil para ninguém, mas que tudo no final vai dar certo, tá? E esses vídeos que a gente tem feito, a gente tem buscado melhorar exatamente para atender, né, de uma maneira melhor vocês e que vocês não percam o contato, né, com esse processo de ensino-aprendizagem tão importante na formação de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!